Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Vicente, jornalista Vanderlei Camargo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Planos e SUS, devolução milionária. Na Folha de São Paulo, Prefeitura decide ampliar rodízio de carros em São Paulo. No Estadão, Planalto se blinda e lança plano contra a crise em prisão. No Santa Portal, Ministério Público mantém liminar que suspende obras de trecho do VLT em Santos. No site do Boc News, VLT, Prefeitura de Santos reafirma apoio ao traçado pelo canteiro central da Francisco Glicério. E no G1 Santos e região, me paquerava, diz tio que estuprou e engravidou sobrinha. No portal da UOL, Alstom recusa pagar 80 milhões para se livrar de investigação. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E a Justiça acatou solicitação do Ministério Público de Meio Ambiente de Santos para suspender, paralisar as obras do VLT, veículo leve sobre trilhos, no trecho de Santos. A medida vale a partir do momento que a EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, e a CETESB, também RE, na ação, sejam notificadas pela Justiça. Claro está que tanto a EMTU quanto a CETESB têm direito de recorrer e vão tentar cassar a liminar concedida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se, no entanto, a paralisação for mantida, isto vai implicar, segundo o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, em um prejuízo da ordem de 3 milhões de reais por dia. Valores esses contestados pelo Ministério Público do Meio Ambiente, que entende que são valores exagerados, segundo essa estimativa do secretário Jurandir Fernandes. De qualquer forma, vamos aguardar os desdobramentos judiciais dessa questão e verificar se a EMTU e a CETESB conseguem cassar a liminar junto ao Tribunal de Justiça. Vale dizer que o Ministério Público defende que o traçado no trecho de Santos, especialmente da Avenida Francisco Glicério, seja pela linha férrea, o traçado do antigo TIM, o trem intrametropolitano, enquanto que a EMTU, a CETESB e também a Prefeitura de Santos e outros organismos técnicos defendem o traçado pelo canteiro central da Avenida Francisco Glicério. Vamos acompanhar os desdobramentos de todo esse imbróglio nos próximos dias. No programa de hoje nós vamos tratar dessa questão do VLT, avaliar essa situação, também saber do andamento das obras do veículo leve sobre trilhos em São Vicente, entre outros temas relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta sexta-feira, assim como para todo o fim de semana, é de sol com possibilidade de chuva no fim da tarde. A temperatura continua elevada e varia entre 24 e 35 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico.
8h11 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Vicente, o jornalista Vanderlei Camargo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar esse programa, Vanderlei, e essa entrevista falando sobre o VLT. Estamos aí com essa polêmica agora, a polêmica continua em Santos, o traçado na Francisco Glicério, se pelo canteiro central, se pela antiga linha férrea, enfim. Mas em São Vicente está tudo em ordem, né? As obras estão andando bem. Obrigado pela presença, viu? Bom dia. Eu que agradeço, Chico, Rodolfo. Bom dia a todos. Em São Vicente está andando, né? O VLT a obra em São Vicente vai ser entregue em julho deste ano. Lá em São Vicente não houve nenhuma alteração de traçado desde do que estava previsto pela MTU. Ela vai ocupar mesmo a linha férrea que já tinha lá. E a ideia da MTU é entregar em julho esse trecho e ir colocando uma composição a cada mês, até totalizar cerca de 5, 6 composições até dezembro, fazendo testes, né? E em janeiro, efetivamente, já estar operando com compra de bilhete. Agora, com o atraso em Santos, a nossa preocupação é que... Tem reflexos em São Vicente? Tem reflexos em São Vicente, porque não sei se vai ser viável operar uma perna que vá da divisa à Ponte dos Barreiros. Sim. Né? Porque pouco atenderia a basicamente do Canaã, do Massa até Canaã. Do Canaã é porque pega o trecho... Canal 2 Anacosta que é o problema, né? Exatamente. Ou Canal 1 Anacosta. Canal 1 até Anacosta. Então ali você tem Canal 1, a Ponte dos Barreiros, não vai do nada a lugar nenhum, né? O interesse da população geralmente é vir até o Gonzaga, ou até mais próximo da Anacosta. É o Boqueirão, né? O Boqueirão. Então, a nossa preocupação é que acabe atrasando o cronograma do início da operação efetiva do VLT. É por isso que vamos aguardar agora qual vai ser a decisão da Justiça com relação, certamente, ao recurso que a MTU e a CETESB vão impetrar, possivelmente, nos próximos dias. Rodolfo Amaral, como é que você está acompanhando toda essa polêmica aí, enfim, agora com essa decisão judicial, essa concessão de uma liminar, a essa medida cautelar impetrada pelo Ministério Público para paralisar as obras? Bom dia, obrigado pela presença, Rodolfo. Bom dia, Chico, bom dia, Vanderlei, bom dia, Paula, bom dia, telespectador.
Chico, eu estou acompanhando perplexo como sempre, porque parece que em Santos nada pode acontecer. Essas questões de limitação de espaço físico são questões graves e não são de hoje. Eu acho que nós tivemos tempo suficiente para discutir isso com o Ministério Público, com os técnicos. E depois eu fico perplexo porque é o seguinte, então para que as autoridades são eleitas? Então vamos fazer o seguinte, deixa o Ministério Público simplesmente administrar tudo. Porque para que ficar fazendo campanha política, ser eleito prefeito, ser eleito governador? Certo? Faz um curso de direito, faz um concurso público, vira promotor. Tá? Por quê? Porque juiz de primeira instância dá liminar a qualquer hora. Tá? Risco iminente. Então, o que acontece? Eu, particularmente, eu não sou simpático à obra do VLT, acho que ela não vai se viabilizar economicamente, mas isso não vem ao caso agora. A questão é, a obra estava em curso, quer dizer, há esse prejuízo avaliado aí pela MTU, e a gente não sabe o que vai acontecer. Só que eu passei ainda ontem ali pela Francisco Glicério, já está uma parte já quebrada. Quer dizer, a obra está andando, continua andando. Uma faixa isolada. O transtorno vai ficar para a população. Tá? Então, eu acho que o Ministério Público, os promotores públicos deveriam ter, certo, o bom senso de, se era para fazer isso, não deixa nem começar. Aliás, não deixa começar em lugar nenhum. Tá? Agora, as autoridades, ou então pune aqueles que começou com risco, quer dizer, se tiver esse prejuízo, que pague quem começou sem a suposta autorização. Agora, quem cabe autorizar? A Prefeitura, a CETESB. Todos autorizados. As autoridades, todas autorizadas. Quer dizer, o único insatisfeito que me parece aí é o Ministério Público. E a grande polêmica é sempre aquele negócio, que eu escuto todas as esquinas, tirou ali por causa do centro de convenções. Eu acho que, independente daquele local, o que a gente precisa ver é o seguinte, Chico, esse traçado da linha férrea em toda a cidade, ele já está ultrapassado, porque esse traçado foi feito para coisas que ocorriam há 50, 60 anos. Quer dizer, depois houve a urbanização, a linha férrea ficou no meio de tudo, dos moradores. Tem lugares que ele passa um rente, a entidade... Claro, junta moradias. De moradia. Junta moradias. Quer dizer, então não é porque os trilhos estão ali que tudo que tiver acontecendo nos próximos 100 anos vão ter que acontecer ali. Aliás, Rodolfo, Vanderlei, recentemente a secretária adjunta de gabinete da Prefeitura de Santos, a arquiteta Débora Blanco Bastos Dias, esteve aqui no programa, e ela disse o seguinte, justificando o traçado pelo canteiro central, um dos problemas é exatamente que na linha férrea, no trecho de Santos, há trechos em que as casas, as residências estão muito próximas da linha férrea. E se você fizer ali uma estação de transbordo de passageiros, quer dizer, cerca de 100, 200 passageiros vão ficar praticamente no quintal das casas localizadas da MTU ali. São 70 mil passageiros. Você imagina. E aí eu pergunto, Chico, onde está o Ministério Público? Será que o promotor público andou a pé essa linha férrea para ficar vendo onde quer que ela vai? Quer dizer, então ele ficou no holofote. Por quê? Porque da Ibope falar ali do centro de convenções, quer dizer, se era para interromper, vê-se o traçado, porque para mim, há áreas como essa que você citou, que os riscos são maiores, são riscos iminentes da população. Da população que mora ali. Então, e nisso o Ministério Público não tocou uma linha. Eu fico indignado com os promotores públicos de Santos. E, Rodolfo, uma outra coisa, a questão da feira livre, que também era um outro problema. Porque a feira livre, para onde vai a feira, os feirantes se mobilizarem e tal, essa questão da feira também já foi resolvida. Sim. Já foi devidamente equacionada. Houve um acordo entre a prefeitura, os feirantes, e as feiras vão continuar, só que na outra pista, de maneira que não haja nenhum tipo de problema para os feirantes também. Então, mais essa dificuldade aparente foi superada. E agora cria-se uma dificuldade adicional para São Vicente, como bem lembrou o Vanderlei. Exato. Porque, de repente... eu acho que são 600 funcionários da MTU que estão trabalhando na obra de São Vicente. Em julho, eles estão de braços cruzados. Se não viabilizar Santos, essa força de trabalho, ou ela vai voltar para a capital, vai ser remanejada para outras obras da MTU, ou ela vai ficar acampada, aguardando uma decisão da Justiça. Quer dizer, julho está aí. É verdade. Né? Nós temos aí praticamente... E é por isso que o secretário de Transporte falou num prejuízo de 3 milhões dia, provavelmente. Eu acho que ele deve ter levado em consideração essa logística do que fazer com 600 trabalhadores. Porque a obra em São Vicente, ela tem diversos canteiros, né? Tem bolsões de obras. Então, a mais complexa ali no viaduto, né? Que vai
desaparecer aquele elevado que tem hoje ali em frente ao Clube Tumiaru, Sim. né? Vai ficar uma passagem livre. Aquilo resolvido, a obra já está bem adiantada. E aí, se não resolver aqui em Santos a questão com o Ministério Público, a MT1 não sei se ela tem um plano B para essa força de trabalho. Eu acredito que a dificuldade do governo do Estado seja essa. Eu acho que... Sem contar o prejuízo para um ano de 2014, que é um ano diferente. Sim. Né? Nós temos Copa do Mundo, chegando. Quer dizer, a Depois previsão eleições. da Prefeitura de Santos é da vinda de 15 mil turistas estrangeiros. Então, De repente, com mexicanos, essa obra paralisada em plena Francisco Glicério, quer dizer, uma artéria importante da cidade, Rodolfo, problemas sérios. Eu só queria lembrar, só associando essa questão aí, a questão ambiental que a gente tanto discute nessa região. Nós ficamos 25 anos aguardando uma legislação ambiental desde a Constituição de 88. Aí veio a Constituição estadual, veio a Lei de Gerenciamento Costeiro Estadual, em 1998, ficamos 15 anos no âmbito do Estado discutindo. Quando foi em março do ano passado, o governador esteve aqui na Baixada Santista, assinando o decreto de regulamentação. Pensou-se que estava tudo resolvido depois de 15 anos no Estado de São Paulo e 25 anos de âmbito nacional. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, os promotores públicos resolveram questionar a constitucionalidade dessa legislação. Faça-me um favor. Eu acho que o Ministério Público tem todo o direito, a Constituição avançou quando abriu para o Ministério Público, mas tem que se dar também responsabilidades maiores para os promotores públicos. Porque eu cansei, eu não estou mais na imprensa diária, mas nos 10 anos que trabalhei no jornal A Tribuna, algumas vezes recebi ligações de promotores públicos com matérias que eu havia publicado e pedindo a documentação, e eu disse naquela época, eu vou dizer, certo? Quem ganha dinheiro público são eles. E eu falava, não, se vocês querem as informações, você saia da sua cadeira e vem aqui buscar. Eu não sou obrigado a levar nada ao Ministério Público. Então a gente tem que acabar com essa acomodação de alguns promotores e vamos discutir a coisa com mais seriedade. O que não dá é para qualquer coisa que se faz aqui na nossa região, paralisa. O que ganhou, Santos acabou ganhando o apelido no passado da cidade do não. Lembra, Vanderlei? Nada pode, enfim, e tantos exemplos nós tivemos disso. Talvez o mais emblemático tenha sido da área do emissário submarino no José Menino, que até hoje, inclusive, aquilo que se fez foi decorrente de um grande acordo. E algumas coisas interessantes que são assim, tipo, por exemplo, ocorreram algumas aberrações no Porto de Santos ainda, com aquela negociação e com a agressão ambiental, no caso lá da Embraport. Mas aí o que eu acho curioso é o seguinte, não, lá o licenciamento é do IBAMA, lá a área federal é o Ministério Público Federal, quer dizer, então a lei é uma só, né? Quer dizer, se o promotor público federal pensa diferente do promotor público estadual, e nós que ficamos a ver navios, dependendo do que pensa este ou aquele promotor? Rodolfo, eu acho que um outro exemplo importante, Vanderlei, é o seguinte, é com relação às marinas. Quer dizer, no nosso litoral há uma dificuldade imensa para se construir uma marina, até mesmo a Riviera de São Lourenço. No Nordeste não tem nada disso, né? Você vai em Salvador, tem marina na praia inteira, é uma coisa impressionante. Quer dizer, na Bahia pode. A Bahia, no Nordeste inteiro. Tem resorts no Nordeste inteiro que subiram da noite pro dia. Aqui não pode, quer dizer, de repente, aqui é um pier, como houve em São Vicente, um famoso pier, ou mesmo aqui em Santos também não pode, nada pode, fica complicado. Bom, esperamos que a questão do VLT se resolva rapidamente, é isso que se pede, uma definição rápida, e vamos ver agora qual será o comportamento da MTU e da CETESB como réis na ação, no sentido de tentarem caçar a liminar obtida pelo Ministério Público do Meio Ambiente junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deve acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar, portanto, os desdobramentos relativos ao VLT. Mas agora, Vanderlei, falando também em obras em São Vicente, quer dizer, nós temos algumas obras importantes em São Vicente. E uma delas também, e há já uma expectativa grande quando será reaberta, é com relação à Ponte Pêncil. Sim, a obra do DR é uma obra complexa. Só para você ter uma ideia, Chico, Rodolfo, os cabos da Ponte Pêncil, que sustentam a Ponte Pêncil, deveriam ter sido trocados com 50 anos. A ponte faz 100 anos esse ano e está sendo trocada agora. Né? Eles duraram o dobro do que deveriam.
Então era uma obra urgente. Veja o risco que se correu ao longo de meio século. Né? É uma obra urgente. Alguns moradores do Japuí reclamam porque eles têm que dar a volta pela ponte do Mar Pequeno e tal. Há um certo transtorno. Aliás, a cidade é um canteiro de obras hoje. O município arca com esse ônus do transtorno, né, no trânsito. Alguns moradores que moram ali no entorno da obra. Alguns reclamam de rachaduras e tal. Mas não tinha como adiar mais a reforma da ponte. Ela faz 100 anos em maio. Infelizmente, nos 100 anos da ponte, os tapumes ainda estarão lá, porque ela será entregue provavelmente em setembro, outubro, né? Uma obra externa e ela é comum sofrer atraso, né? Por intempéries e tal. Mas era uma obra extremamente necessária. Todos os cabos vão ser trocados, não só os tablados, né, do piso da ponte, que sustenta a ponte, mas os cabos que erguem a ponte, as colunas. A reforma vai ser total. E a população tem que entender que quando você faz uma reforma, tem poeira, tem barulho, tem transtorno. Quando a gente reforma a nossa casa, é a mesma coisa, mas que depois a ponte vai voltar a ser um importante. E a gente se deu conta da importância que tem para o trânsito viária da Ponte Pêncil, que é para a região toda, de esgoto, né? Mas a importância viária que ela se tornou ali, porque o bairro do Japuí cresceu. Sem dúvida. E a própria Praia Grande. Quer dizer que este ano a ponte será entregue, com certeza. Com certeza. Então, tá certo. Rodolfo Amaral. Esse é um outro assunto, Chico, que merece um reparo. Nós estamos em 2014 agora. E eu escuto falar, não, porque a obra vai demorar um ano e pouco. Quer dizer, com o avanço da engenharia, se tivesse dinheiro, quer dizer, em 3 meses no máximo aquilo estaria resolvido. Quer dizer, isso é questão de boa vontade. É que tem algumas obras para o governo do estado que interessa que ela fique um ano. Que interessa que haja um canteiro de obra, por exemplo, nos meses de julho, agosto, setembro, por causa do processo eleitoral. Ninguém vai me convencer de que com disponibilidade de recursos e com o avanço da engenharia, uma ponte que, na verdade, é sustentada por cabos, precise de um ano para ser reformada. Tá? Então, eu acho que tem certas situações que nós aceitamos passivamente. Tá? Sem que ocorram explicações de quem de direito. Eu acho que o governador do estado deveria ser cobrado, o DERSA deveria ser cobrado desse tipo de coisa, porque é inconcebível que haja um transtorno. Eu, particularmente, toda vez que eu vou para Praia Grande, recorro da Ponte Pêncil. Agora estou tendo que fazer a opção pela ponte do Mar Pequeno. Mas eu acho que o descaso com a Baixada Santista está chegando a uma situação. Eu queria até emendar, Chico, com uma pergunta para o Vanderlei, já que a Sabesp se transformou em um transtorno no final de ano para várias cidades da região, como é que foi o caso em São Vicente? Em São Vicente houve falta d'água também, muito pouca, bem setorizada em alguns bairros. Parque Bitaru foi um deles. O prefeito tem hoje uma reunião com a presidente Dilma Pena, da Sabesp, né, a presidenta Dilma da Sabesp, e vai cobrá-la em relação... É que a Sabesp tem um argumento que é realmente plausível. A população dobrou em São Vicente nessa época, e embora, segundo a Sabesp, haja um dimensionamento para esse aumento de consumo, devido às altas temperaturas, um pouco incomum, juntou ali fim de ano prolongado, e alguns dias com quase 40 graus, a rede não suportou. Houve também um problema setorizado de falta de energia que fez com que bombas parassem. O bombeamento parasse e dificultou também o abastecimento. Também por razão do excesso de consumo, porque de energia muito mais ar-condicionados, enfim. Então, o prefeito vai cobrar justamente isso, porque se o dimensionamento foi subestimado, né, é que a gente realmente tem um problema, pensando pela Sabesp, você tem um planejamento anual. E você tem ali 3 meses do ano que o consumo é exagerado. Então, seria questão de fazer uma logística voltada para esses 3 meses, ou redimensionar todo o abastecimento da... E tem alguns outros problemas, do tipo o reservatório dos prédios.
que são previstos para uma determinada população. Sim, então, que flutua demais. Você faz um reservatório pensando em 4 pessoas por unidade. E nessa época o cara aluga para 10, 12. Para 10, 12, consequentemente, evidente, o reservatório do próprio prédio de uma edificação acaba acontecendo. Mas enfim, Vanderlei, eu peço sua licença, Rodolfo, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Comunicação da Prefeitura de São Vicente, jornalista Vanderlei Camargo, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vanderlei, nós estamos falando sobre obras, eu queria continuar nesse tema, agora vendo a questão das marquises de São Vicente. Recentemente tivemos lá um acidente com a queda de uma marquise, enfim, que tipo de providência da Prefeitura está tomando diante desse episódio, enfim, e até de maneira preventiva? A Prefeitura, a Secretaria de Obras e a Defesa Civil disponibilizaram técnicos para percorrer alguns imóveis considerados de maior risco e tal, e estão fazendo laudos, análises, né, sobre o risco. Primeiro porque é uma época de muita chuva, isso também acaba por aumentar o risco. E algumas denúncias de obras que às vezes a pessoa tem uma laje e ela constrói uma laje por cima dessa laje, uma segunda laje, e que não está dimensionada para aguentar o peso, né, dessa nova construção. Então a Prefeitura conta com o apoio da população que telefone lá, pode ser no Central 3579-1300 e peça a Secretaria de Obras ou a Defesa Civil e indique locais de risco, que a pessoa saiba que foi feita ali uma obra irregular. A Prefeitura está dando início a um processo para se equipar por geogerenciamento, né? Sim. Que é você observar online por satélite, tanto ocupação de terreno quanto obras também ilegais. Isso vai dar um dinamismo muito grande para a Secretaria de Obras identificar construções novas que estão surgindo, né? E até poder autuar melhor essas pessoas, mas por enquanto a denúncia para fiscalização da Secretaria de Obras ainda é o melhor caminho. Sim. E aquela outra alternativa ali, qual é a alternativa para a situação ali na Praia dos Milionários? Então, ali a marquise que caiu essa semana é um prédio, pertencia a uma rede de farmácias que faliu. Esse edifício entrou na massa falida da empresa, ele foi abandonado, era para ser um prédio de estacionamento de 12 andares. Prédios subiram no entorno dele, em volta dele, não há como implodir, né? Precisa haver um desmonte de cima para baixo do prédio. Esse desmonte estaria orçado, avaliado em 8 milhões de reais. A Prefeitura não tem quem executar, porque parece que
Ela não pode executar por se tratar de uma área particular, enfim. De uma área particular que entrou em massa falida. Então a Defesa Civil e a Secretaria de Obras isolaram a área da Marquise. O prédio particular do lado se interessou em reformar aquela área para, de repente, estender como área social do prédio, talvez, ou aumentar o estacionamento, porque tem acesso ali, né, pelo estacionamento do prédio ao lado. E então o trâmite é esse. O que coube à Prefeitura foi avaliar se tinha risco para os moradores do prédio ao lado, e não há. Não há risco. A área da Marquise foi isolada. Agora, é curioso, hein, Rodolfo? Como é que se permitiu que um prédio que ficou morto ali. Né, fossem sendo construídos no entorno de uma obra como essa? Acho que eu queria até aproveitar o ensejo aí do assunto para dar uma sugestão. Eu não sei se isso ocorre em São Vicente, mas em geral ocorre nos municípios daqui da nossa região, inclusive no município de São Paulo, com relação às edificações, que é a aplicação aí de uma benesse, de um desconto, em função do tal do coeficiente de depreciação. Sim. Então, no caso de Santos, a cada 5 anos, você tem um desconto de 7% no teu IPTU por força desse coeficiente de depreciação que vai até 70%. No caso de São Paulo, é um ponto percentual e vai por ano e vai até 80% esse desconto. Eu acho que essa questão do coeficiente de depreciação, desse benefício fiscal, no caso aqui, porque como nós somos uma região, tá, caso São Vicente, Santos, Guarujá, Praia Grande está indo para o mesmo caminho, essencialmente condominial, com verticalização, eu acho que esse benefício devia ser dado, tá, em favor de uma conta específica do condomínio, exatamente para fazer essas obras de ser utilizada como fundo de obras e recuperação. Exato. Porque essa questão de Marquise, aqui em Santos, nós já tivemos episódios de óbitos. De óbitos, de mortes. Então, eu acho que as prefeituras poderiam adaptar esse benefício, não tirar, porque ele chega, no caso, nós temos aqui edificações, uma boa parte da orla, que já estão na casa de 60, 50, 60 anos, que precisam sim de reparo. Aí os condomínios não vão ter desculpa de que não tem recurso. Exatamente. Formaria-se um fundo de obra com esses recursos em nome do condomínio, que é uma pessoa jurídica. Fica aí uma sugestão interessante. Exato. Até para a Prefeitura de São Vicente. Agora, Vanderlei, e outra questão polêmica em São Vicente é a questão dos quiosques no Gonzaguinha. A população está reclamando, vai perder a vista para o mar, enfim. Não vai haver alteração da vista em comparado ao que já havia com os quiosques antigos. O que está havendo no Gonzaguinha é uma total reformulação ali, uma reurbanização da orla do Gonzaguinha. Foi feita uma nova iluminação no Itararé, está sendo feita agora a nova iluminação do Gonzaguinha, e os quiosques antigos, que tinham alguns problemas, até hidráulicos e tal, foram demolidos e vão subir quiosques novos, com as dimensões parecidas dos antigos. Não haverá nenhuma grande barreira que prejudique a visão mais do que já prejudicavam os antigos, né? O pessoal que mora ali no primeiro andar dos prédios reclama um pouco e tal, mas a orla ali é vasta e são pontos específicos, não tem, se não me engano, são 5 ou 6 pontos de quiosque que tem ali naquele trecho, que vai da Praça 22 de Janeiro, que também vai ser reurbanizada, já há uma iluminação nova funcionando lá, e o Gonzaguinha há um tempo já carecia de uma recuperação. Né? E além dos quiosques e da iluminação, que outro tipo de calçamento novo? Calçamento, um reparo na ciclovia, né? Na verdade uma nova ciclovia, todo o calçamento será trocado, os quiosques e a iluminação. Da Praça 22 de Janeiro, ali também conhecida como Ipupiara, até a 11 de junho ali com a praia do Itararé. São recursos do DAD? Recursos do DAD. Tá certo. Porque, de fato, a situação também da Prefeitura de São Vicente não permite grandes investimentos. Exato, né? Porque é uma verba carimbada, né? Ela vem já para ser gasta nisso. Rodolfo Amaral. Eu queria até, a título de curiosidade, como jornalista, perguntar ao Vanderlei, porque eu fico me lembrando de janeiro do ano passado, Chico, em São Vicente. Parecia que tinha tido um terremoto, tudo tinha acontecido em São Vicente. As contas tinham... o IPTU de 2013 tinha sido usado em 2012, o lixo estava pelas ruas, o prefeito indo em todos os jornais e gritando e ninguém lhe dava atenção. Ou seja, era um caos absoluto.
E a imprensa, e o pessoal da assessoria de imprensa, da área de comunicação, a gente sabe, sofre nessa hora, porque é muito exigido. Como é que está lá o clima, Vanderlei? Um ano depois. Muito melhor, né, do que um ano atrás. Realmente a assessoria se concentrou muito em apagar incêndios, que não é o ideal, né? A gente quer gerar uma agenda positiva, a cidade precisa ter uma agenda positiva, mas o prefeito Billy teve muita dificuldade. Quando, após a eleição em outubro, de outubro a dezembro, houve realmente uma estratégia, né, da antiga força política que comandava a cidade em engessar, né, a administração do prefeito Billy. E foi muito difícil. A empresa do lixo não estava pagando os funcionários, não recebia também há certo tempo, paralisou a coleta, né. O prefeito foi obrigado a quebrar o contrato, abriu um novo processo. Mas essa demora, janeiro a cidade recebe muita gente. Sim. Então sai aquela foto, aquela imagem daquele acúmulo de lixo, fala por si só, né? Verdade. A imagem. Então, nós sofremos muito com isso. Mas o prefeito, eu acho que ele aprendeu a duras penas ali, que se ele não for a São Paulo, se ele não for a Brasília, se ele não bater na porta e se ele não exigir, as coisas não andavam. Então, eu acho que ele teve um batismo de fogo ali. E nós vamos colher esses frutos, porque toda essa dificuldade no primeiro ano da administração, talvez faça com que essa administração seja ainda melhor. É isso que eu percebo da lição que o prefeito Billy tirou desse episódio. Aliás, o saudoso, me permita só uma aparência, o saudoso prefeito Oswaldo Justo dizia com muita propriedade, repetia a exaustão, um mantra zen budista que diz mais ou menos o seguinte: que toda dificuldade gera facilidade. Né? E a recíproca também é verdadeira. Quem tem muita facilidade vai ter mais dificuldade adiante. Mas eu acho que o caso se aplica bem ao caso de São Vicente. Sem dúvida. Não houve simpatia, muita simpatia, né, da imprensa, porque também não dá para ter quando você tem lixo transbordando nas ruas, né? A população de São Vicente é muito sofrida, é muito carente. Alguns serviços públicos precisam melhorar ainda muito, né? E o reflexo até da inadimplência do IPTU, eu acho que é muito em cima disso. Há meio que um protesto, você tem uma grande porcentagem de inadimplência, é um protesto, né? É sinal que a pessoa não está satisfeita com o serviço público. Então, isso é uma mensagem. O prefeito Billy, ele tem muita perspicácia ao observar esse tipo de sinal, e a ideia é que não só essas obras sejam entregues no prazo e que a população sinta uma melhora na cidade, mas que também haja uma certa recuperação da autoestima do morador de São Vicente, que está muito para baixo, né? Você diria que a principal dificuldade de 2013 foi dificuldade econômica? Foi a dificuldade econômica, amarrou demais. O prefeito achou 11 milhões no caixa da prefeitura para você administrar um ano, né? O prefeito teve que pagar 14 salários em 2013, porque em dezembro de 2012, os funcionários não receberam. O Rodolfo, como secretário de Finanças, enfrentou uma situação semelhante aqui. Não, e é complicadíssimo, porque os funcionários não recebem, te encontram nos corredores do Paço e te olham feio, né? E, poxa, você vai fazer o quê? Não tem dinheiro em caixa. Então, foram 14 salários pagos. O funcionário estava em greve quando o prefeito assumiu, né? O CREI estava sem atendimento. Então, foi assim uma operação de guerra nos 3 primeiros meses. Hoje o lixo orgânico está regularizado. Ainda temos o problema de descarte ilegal, né, irregular de entulho, sofás. Nunca vi tanto sofá na rua em São Vicente. A gente chega até a desconfiar de uma coisa orquestrada, porque virou moda, parece uma promoção de sofás na cidade. Você joga sofá na rua em São Vicente, sofás até novos, né, porque o cidadão comprou para jogar na rua. Gente, é como a dengue. Se a população não colaborar, a prefeitura não tem um braço tão longo para resolver o problema sozinha. Claro. Né? O descarte irregular é passível de multa de até R$700, dependendo do volume, né, de entulho. A prefeitura está fiscalizando, o catatreco funciona regularmente, a pessoa tem que ligar e avisar, pedir para recolher. Senão não adianta. E não se criou esse costume ainda na cidade. Essa é uma questão cultural. Rodolfo Amaral. Vanderlei, eu queria até aproveitar essa questão, que a gente está falando da questão financeira, e o que me deixa, às vezes, surpreso, não é só em São Vicente, isso aconteceu em Santos, com alguns casos pontuais. Nessa temporada, as prefeituras são, na época de temporada, as prefeituras são exigidas a oferecer
à população em geral e à população flutuante alguns atrativos. Aqui em Santos, a Prefeitura tem por costume as tendas da praia, contratar artistas para tocar durante esse período em várias tendas. Em São Vicente vocês têm lá a encenação já marcante aí, e que dessa vez, mais uma vez, vai contar aí com artistas, atores globais. Mas quando acaba a encenação, a gente começa a ler na imprensa, nas tribunas do leitor, nessas cartas à imprensa, figurantes dizendo que não receberam, que estão há 2, 3 meses sem receber. Quer dizer, eu não sei se isso aconteceu no ano passado, mas qual é a expectativa de vocês para esse tipo de evento? Qual é a verba que se tem para isso? Uma cidade que tem dificuldades, foi buscar apoio, enfim, como é que está se configurando essa nova encenação? Já no Réveillon, o Réveillon de São Vicente foi custo zero para a Prefeitura, né? A Prefeitura buscou junto à iniciativa privada, que explorou publicidade ali no local, na arena de shows. Só inclusive com o Luiz Américo, né? Isso, o Grupo Feitiço. Só arcou com a montagem, né, do palco, mas o resto todo foi custo zero para o município. A encenação também. A encenação sai muito pouco da dotação da Secretaria da Cultura, porque há patrocinadores, há apoiadores de diversos níveis, patrocinador master, apoiador, há um plano comercial para que se venda o espetáculo encenação para iniciativa privada. O secretário Amaury pessoalmente faz esses contatos e tal. Temos agora um outro grande... E como parece que vai haver uma alteração em relação às outras encenações do ponto de vista de capacidade de público. Enfim. Por sugestão do Corpo de Bombeiros, vai ser reduzido um pouco o número de assentos e esse ano, pela primeira vez, teremos cadeiras. Não vai ser mais aquela arquibancada de madeira que você senta no próprio degrau da arquibancada. Hoje teremos cadeiras e com isso por si só já reduz um pouco o número, porque você tem um espaço entre uma cadeira e outra. Mas em contrapartida oferece mais conforto para o público. Sem dúvida. E serão 5 dias, né? O ingresso continua sendo uma lata de leite em pó de 400 gramas, que é aquela lata pequena. Então não tem custo. A questão dos figurantes não aconteceu esse ano, até porque é gratuito, são voluntários, são cerca de 800 atores da comunidade, voluntários, só há cachê para esses atores principais e esse cachê pago pelos patrocinadores, né? O espetáculo da encenação está incluído na Lei Rouanet, né? Há dinheiro também que vem do Ministério da Cultura, então dá para viabilizar e nós conseguimos fazer ano passado com R$1 milhão a encenação. Teve um ano, não sei se foi 2010 ou 2012, que parece que custou 6 milhões ou 8 milhões, né? Então, realmente houve um grande esforço cenotécnico, técnico, para se fazer um espetáculo bonito, mas a um custo bem... E este ano está confirmada a participação como Oscar Magrini, do ator... Oscar Magrini, ator aqui da região. Da região, Oscar Magrini, que é da Rede Globo. Isso, o espetáculo é um musical, o secretário Mario Alves teve uma dificuldade um pouco maior em montar o casting, porque tem que cantar, o ator tem que cantar, então já limita um pouco, né, as opções ficam um pouco limitadas. Essa questão do cachê também acaba limitando, tem nomes que custam X, nomes que custam Y, mas o que importa é que a grande história da fundação da cidade, uma história do Brasil, né, vai ser contada na semana do aniversário da cidade. A gente não imagina São Vicente sem esse evento, né? E vai ser contada de uma maneira viável para os cofres públicos e com a qualidade de sempre, né? Agora, falando em encenação, isso remete, obviamente, Vanderlei, à questão do Teatro de São Vicente, que é uma outra obra que também se arrasta há anos, parada, enfim, uma obra que não seria, o projeto, a concepção do teatro não estaria adequada. O próprio secretário Amaury Alves esteve aqui, muito crítico colocou disso. Isso claramente. Né? Na própria campanha do prefeito Billy, se levantou essa questão, tinha uma porta de acesso ao palco que não cabia nenhum cenário. Né? Era uma porta normal para passar pessoas e tal. E diversos problemas técnicos de acústica, né? De pé direito e tal, que não seriam adequados para peças de médio porte mesmo. Quanto mais de grande porte. Então, quando assumiu o secretário Amaury, refez algumas partes, a ideia é entregar esse ano a obra
completa. Já com as alterações previstas e tal. Até porque sobre o teto municipal, ela acontece em etapas. E para que a prefeitura pague a empreiteira que está fazendo a obra, é preciso um laudo dizendo que aquela etapa foi cumprida. E foram emitidos esses pareceres sem que, de fato, tivesse piso, tivesse, né, acabamento. Então, ela estava irregular em outros aspectos também. Vanderlei, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 10 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Comunicação de São Vicente, jornalista Vanderlei Camargo, e um colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que formula agora mais uma pergunta ao Vanderlei. Rodolfo. Também queria saber do Vanderlei, normalmente as prefeituras, quando têm dificuldade financeira, apontam ou tentam buscar uma solução com o secretário de Finanças, quando quer dar uma nova cara para a cidade, vão buscar alguém dentro da área de urbanismo, mas São Vicente tem uma dificuldade muito grande financeira e que vem de décadas e décadas, e na minha forma de ver só tem uma alternativa para reverter esse cenário, que é uma ocupação ordenada aí da sua área continental. Que inclusive recebeu algumas empresas de porte, o caso da IESA, aí no caso do pré-sal. Mas na hora que quer se vender a cidade, evidentemente se depende de marketing, tá? Ou seja, nós da comunicação é que devemos ser acionados. Exato. Eu te pergunto, Vanderlei, como é que é trabalhar com o prefeito Billy nesse aspecto? A comunicação tem essa possibilidade de contribuir com esse processo do rearranjo de São Vicente, para que a gente não fique ouvindo eternamente os prefeitos de São Vicente sempre reclamando da situação de que quando vai ver a arrecadação per capita, São Vicente é sempre o 9º colocado da região. Como é que é essa discussão de marketing dentro da prefeitura? Ele pensa exatamente como você, ele é formado em marketing aqui pela casa, né? E ele cobra criatividade. Estamos viabilizando agora uma Páscoa Solidária com o empresário de uma grande marca de chocolate. Aí iniciativa minha e tal. Eu tenho autonomia para buscar essas iniciativas. A gente tem um planejamento para a Copa do Mundo também. E mais uma questão que envolve aí uma mobilização em relação ao lixo e tal. Ele cobra muito isso, exatamente isso. Porque o São Vicente é uma cidade que depende muito do IPTU e do ISS. E tanto a fiscalização do ISS, ela precisa ser aprimorada, né? E como o IPTU, precisa haver essa conscientização
da necessidade do pagamento. Mas esse é um lado. O outro lado é, com criatividade, atrair essas empresas, buscar nas feiras, nos congressos, um material atrativo. A prefeitura está disposta a facilitar, né? É que a área continental ela é uma região que ela gera pouco recurso, mas ela toma muito recurso, né, da prefeitura. Ela precisa de muito investimento lá e ela gera pouco recurso. Mas o que você falou é uma das maneiras de equilibrar essa balança. Trazendo empresas, a área continental você tem um acesso fácil a imigrantes escoa, né, claro, qualquer produção, e há um estudo que envolve a comunicação, envolve a Secretaria de Indústria e Comércio, envolve algumas secretarias, até meio ambiente, porque tudo é muito difícil. A gente vai voltar lá naquele começo do nosso papo aqui, para que a gente viabilize grandes projetos. E a concentração nisso vai se dar nos 2 últimos anos do governo, 2015 e 2016, porque a casa está muito bagunçada. 1,1 bilhão de dívida ativa. A cidade arrecada 800 milhões. Como é que você toca uma empresa assim? Se fosse uma empresa, tinha falido. Né? Aliás, prefeituras no Brasil, acho que 95% delas estão falidas, se você levar a lógica financeira do mercado para o poder público. Então, mas o prefeito tem exatamente essa ideia. Ele sabe da importância da imagem da cidade, do marketing da cidade, e que isso pode facilitar a vida dele. Quando ele vai para Brasília, ele leva material, ele pede para a gente material, às vezes em PowerPoint, às vezes em vídeo. Né? A gente está aos poucos estruturando a Secretaria de Comunicação para atender essa demanda. Então, eu acho que a gente vai ter... Dezembro de 2014 vai ser bem diferente de dezembro de 2013 para São Vicente, positivamente. É o que se espera. Wanderley, nós já estamos nos aproximando do final do programa e eu queria que você falasse rapidamente, já que falamos em criatividade, investimentos, enfim, o Carnaval. Qual é a perspectiva, a previsão para o Carnaval deste ano em São Vicente? Teremos Carnaval em São Vicente? Então, não está definido ainda, justamente por causa dessa questão financeira. Era uma ideia do secretário de Cultura fazer um desfile com blocos. São Vicente tem blocos bem tradicionais, Baiana Sem Tabuleiro e tantos outros, de fazer na Praia do Gonzaguinha um circuito fechado, com torres de observação para a Polícia Militar, com banheiro químico, e os blocos entram, passam e saem, né, em sequência. Pode ser que a prefeitura tenta viabilizar essa ideia, porque as escolas estão desestruturadas, as escolas de São Vicente. É preciso fazer um trabalho lá da base, de novo, para reerguer o Carnaval de São Vicente, à vontade do prefeito, do secretário de Cultura, de reerguer. O prefeito reconhece o Carnaval como uma importante manifestação cultural, né, da cidade. Ela agrega pessoas, traz gente também de outras cidades para participar. Mas a questão financeira é que vai prevalecer. Claro. Eu já ouvi do prefeito Biri que não adianta ter Carnaval e faltar remédio no pronto-socorro. Sem dúvida. Né? Então, devemos ter alguma novidade para as próximas semanas. Ótimo. Wanderley, chegamos ao final, você sabe, somos limitados pelo tempo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico, Rodolfo. Boa sorte aí no seu trabalho, à frente da Secretaria de Comunicação, que não é fácil. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, pela presença mais uma vez como comentarista, o colega jornalista Rodolfo Amaral, hoje uma bancada aqui de jornalistas. Muito obrigado, Wanderley. Muito obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.